E a função quadrática na forma barari barará, onde A, B e C pertencem aos reais. Muito bem. Essa forma ela é bem legal, cara. Apesar de estar ali A, B e C, né? Eu acho essa forma bem interessante, porque não é o A, o B e o C natural, né, da conta. Então, ela é legal porque, de certa forma, ela mostra qual é o vértice, né? Tipo, isso aqui é uma parábola virada para baixo, certo? Quer dizer, para cima, mas o vértice Uhum. está na parte de baixo. Então, ela tem um valor mínimo, né? E isso é o legal, porque se a gente entende esse formato, a gente entende que esse é o vertex form. No SAT, por exemplo, eles chamam de vertex form. Né? Qualquer ideia do vertex form é só de tu olhar, tu consegue notar qual é o ponto de mínimo, né? Porque se o x for menos b, né? Supondo que esse aqui é o b, claro. Você vai ter o que seria o valor mínimo, que é o próprio c, sacou? Uhum. Então é meio que isso aqui, né? Você encontra os vértices e pode colocar eles nesse formato aqui, sacou? A ideia é essa. Porque o que que é um vértice, né? É o ponto de mínimo. Então, são justamente as coordenadas que tu vai alocar nessas constantes aqui nesse vertex form. Portanto, um jeito muito interessante de fazer isso aqui é simplesmente encontrar as coordenadas do vértice, né? Que eu acho que tu lembra a equação, né? Talvez tu lembre, não sei. Menos b sobre 2a. Mas esse é o b da equação natural, né? Isso aqui. Uhum. Vai ficar 6, 2 vezes 3. Então, o x vértice deu 1, ok? Sim, sim. Menos 1, na verdade. Muito bem. Então agora o y vértice, dá para simplesmente jogar esse menos um lá, né? E a gente chega que é 3 mais 6 mais 5, 11, 14. Beleza? Uhum. Sendo assim, o que que vai rolar agora? A gente vai ter que escrever nesse formato aqui, A que multiplica x mais b quadrado mais c. Pronto, né? Quem é o A? O A é o cara que multiplica o x quadrado, né? Porque senão como é que vai aparecer esse 3 ali na frente se não for com o A, né? Então, o A é simplesmente 3. Portanto, agora reescrevendo, né, o que nós temos, vai ficar y igual a 3x mais o b, que eu acabei de encontrar, que é 1, né, porque o b é 1, né, já com o sinal de menos, certo? Uhum. E o c vai ser o valor máximo ali que essa função chega, que é o 14. Beleza? É, o A e o B, a gente usou os mesmos A e B da equação. Não, não, definitivamente não. Tô te mostrando aqui que são A's e B's diferentes, entendeu? Ele deu esse Não, nome, mas como eu havia dito, eles são diferentes. tá, o B seria 6, menos 6. Isso, o B da fórmula aqui é menos 6, mas o B da vertex form é outro. Então, É, que é o valor onde tu pega o vértice, que é justamente em menos um. Então, o B é menos o vértice, ou seja, o B é um. só, E da vertex form, fala. como é que a gente chegou que era a fórmula do vértice? Que essa parte não. Não, a gente não chegou, eu tô te falando que ela é. Ah, tá, então. Ah, tá. É de bater o olho e reconhecer, então. Isso, Tá, tranquilo. exatamente. Né? Justamente é porque ela deixa claro aqui que o valor máximo vai ser C, o mínimo vai ser C, uma vez que esse cara todo for zero, né? Ele tem Sim. valor mínimo. A única coisa que dá para controlar, né? Aquele cara ali ser zero. Então, por isso que a gente chama de vertex form. Descreva a sequência de transformações que transforma o gráfico y igual a x quadrado no gráfico 3x quadrado menos 6x mais 5. É uma transformação meio chata, né? Então, o que que acontece, hein?
Talvez esse vertex form tá aí pra alguma coisa. Eu acho que é isso, né? Porque, né, ó, não é por coincidência que ele nos pediu isso aqui primeiro, né? Ele não foi assim, ah, não, vamos pedir uma coisa completamente aleatória e depois vamos pedir para fazer a translação que transforma y igual a x quadrado em y igual a 3 x mais um ao quadrado mais 14, né? Eu acho que tem alguma coisa a ver, né? Uhum. Tipo, primeiro a gente pode simplesmente controlar ali o x, né? Para aparecer esse mais um, tu não concorda comigo que é isso aqui é uma f de x, né? A gente pode fazer o f de x menos um, daí vai ficar, né? Bem, vamos fazer na y aqui em cima, né? Chamar isso aqui de f', que vai ser a nossa f de x. Daí f de x menos um vai ficar x mais um ao quadrado, concorda comigo? Uhum. Aí já fizemos, adicionamos esse um. Agora a gente pode fazer a translação para cima, y, né? Que é simplesmente somar um b, né? Mas o nosso p tem que ser 14. Então vai ficar, ou melhor, né? Ah, depende do cara que eu vou multiplicar depois, tem que ter isso em mente também. Então eu não vou por 14, vou por 14 sobre 3, certo? Tá. Aí vai ficar x mais um ao quadrado mais 14 sobre 3, concorda comigo? Uhum. E agora eu faço um stretch, sei lá como é que fala. My English is not so good than yours. Ahn, basicamente multiplicar tudo por 3, né? Daí vai ficar o 3 aqui e vai cortar aqui embaixo. Ou seja, teve uma translação em x, uma translação em y e um esticamento. Beleza? Uhum. Então, com aquela fórmula lá do vértice, fica mais evidente essas coisas. Tu tentou fazer essa questão? É, eu tentei isso aqui, eu não bati o olho e vi que era do vértice, não. Pois é. Bem, a questão do bater o olho e ser do vértice, cara, é eu que trabalho com isso, né? Mas isso aqui era tu transformar essa equação nessa, né? Uhum. Daí tu usar o fato de ter o vértice é uma facilidade que eu tô te ensinando, mas daria para fazer isso aí da mesma forma, né? Sim. Porque daqui de dentro vai, ó, vou fazer de outra forma aqui para tu ver, sem ser negócio de vértice. Apesar de que o vértice ajuda 1000%. Só aqui. 3x ao quadrado menos 6x mais 5. Eu quero escrever isso como um A que multiplica x mais b ao quadrado mais c. Muito bem. O que acontece é que quando eu abro essa parte ali do x mais b, né? Ela fica simplesmente como um A que multiplica x quadrado mais 2xb mais b ao quadrado mais c. Ou seja, essa parada toda ali é igual a x quadrado mais 2abx mais ab quadrado mais c. Então, se a gente for fazer as comparações, esse cara é esse cara é esse e esse cara é esse. Pronto, três equações, três incógnitas. Tu encontra cada um dos elementos aqui. Não tem nada demais, certo? Sim. Então, o A é, por exemplo, o A é 3. Sendo assim, então esse cara aqui, vai ficar 2 vezes 3 vezes B igual a menos 6. Portanto, obrigatoriamente o B tem que ser menos um, concorda comigo? Sim. É. Agora, né, que foi o que eu tinha obtido. Agora, Só o. substituir. Agora o último cara lá, né? Daí vai ficar.
que 5 é igual a 3 vezes menos um ao quadrado mais o c. Então, vai ficar 5 igual a 3 mais c igual a 2. Não é isso? Uhum. Pô, mas não deu mesmo c que o meu errei. O meu c deu 14. Estranho. De onde eu tirei aquele 14 lá naquela hora? Não lembro agora. Ah, da equação do vértice, né? Será que eu fiz certo aquilo? Não sei. Deixa eu encontrar o vértice aqui de novo. Menos b sobre 2a, né? Então, menos com menos mais 6 sobre 2 vezes 3. Ah, eu acho que eu tinha errado no sinal, né? Putz, eu errei no sinal lá. Que merda, hein? X vértice era 1 lá. Eu achei menos um porque eu tinha esquecido desse sinal aqui. Aí agora, se eu jogar na fórmula, vai ficar 3 vezes um ao quadrado menos 6 mais 5. Esse é o y vértice. Vai ficar menos um com 3 2. Pois é, eu achei errado lá. Bem, a questão é que eu achei errado, mas a conta que eu fiz para translação lá não mudou nada, né? A lógica é a mesma, beleza? Uhum. Só que eu achei para uma translação diferente do que ele queria. Mas veja que agora, fazendo sem errar sinal, né? Eu errei um sinal lá, ferrou tudo. Eu errei só esse sinal aqui. Daí agora a gente chegou nas mesmas respostas, né? Ó, né? O B, B menos um. Pô, mas B menos um aqui. Hum. Por que o B é menos um e aqui o B deu. Tá, é menos B sobre 2A. Sei. Tá, aqui tá com x vértice é 1. Aqui tá com o B menos um. Ah, mas é isso mesmo, né? Porque aqui tem que ser o cara que zera, né? Então tem que ser o sinal trocado mesmo. Né? Porque se o B é um valor, né? O cara que zera é com o valor contrário, certo? Uhum. Então é isso. Então por isso que dá com o sinal trocado. Mas a conta deu o mesmo ponto, né? Tá vendo aqui que o próprio y vértice é o mesmo? 2 aqui Sim, e 2 aqui. Beleza? tranquilo. Tá, então tem essas duas formas. Ou tu encontra o vértice do ponto e vai analisando ali a tua função, ou tu simplesmente abre aquele formato e vai comparando os coeficientes, né? Eu acho mais legal fazer encontrando o vértice. Mas os coeficientes é só resolver um sistema de equações também. Se os números forem fáceis, tu não vai ter grandes problemas. E depois a parte da translação também, eu acho que tu já tá bem acostumado, né? Então, cara, que tal a gente fazer, já que eu fiz errado ali, né? Eu fiz pro ponto errado, que tal agora tu fazer pro certo, né? A gente acabou de tirar então que a equação vai ficar A, né? Então vai ficar 3 que multiplica x mais o B, que eu achei aqui que era menos um, mais o C que é 2, ok? Uhum. Então agora tu pode, com aquelas técnicas lá, encontrar qual que foi a translação feita, né? Eu vou até te mandar o que eu fiz com o negócio errado lá. Talvez isso te dê alguma luz no final lá, né?
Tá, acho que. Pode enviar. Isso mesmo. Perfeito, perfeito. Muito bem. Vamos para a próxima. Tem umas coisas novas aqui, eu acho. Tá, tu disse que quer ver a 6, né? Deixa eu ver aqui. F é definida por parari parará. O gráfico da função g de x é obtido aplicando as seguintes transformações no gráfico de f de x. Translação pelo vetor menos 3 e 0. E depois translação pelo vetor 0 e 1. Tá, é só isso? Ou tem mais coisa depois na Deixa próxima eu ver página? se tem. Não, tem Ah, mais umas continua. coisas. É. Encontre a expressão. A coisa aí, isso. State the equations of the syntax of the graph of G. Tá bom. E aí, qual é o caminho para resolver essa conta, você sabe? É, bom, aplica. É que ele deu duas. Bom, aplica as duas translações Uhum. e a gente encontra G. E aí, para determinar as assíntotas, a gente usa aquele método dos limites, né? Isso, a gente pode usar o método dos limites. E, né, observar bem, principalmente nesse caso, já que é uma função racional, né? Aqueles caras quiseram a parte de baixo. Principalmente isso. Uhum. Que tal tu encontrar, então, a translação? Deixa eu tentar aqui, ver se ainda lembro. Lembra que o primeiro cara é sempre a translação em x. Uhum. Se tu foi menos 3 para trás, né? Tem que tomar cuidado com a hora do sinal ali, quando tu for fazer a translação. E a segunda é simplesmente uma translação de 1 para cima. Então, não muda muita coisa, né? É uma mudança bem simples.
Tá. Acho que é isso. Te enviar a foto, hein? Mande. Show. Isso é a nossa querida função aí, né? Agora, as assíntotas. Ah, bom, tá. Deixa eu fazer as assintutas. É, mas até aí tá aparentemente certinho. Ah, sim, tá tudo certo. Tranquilo. O que tu tem que tomar cuidado aqui é que, em funções racionais como essas, né, sempre vai ter as assíntotas verticais, justamente nos pontos onde zera a parte de baixo, né? Mas também tem as assíntotas horizontais, né? É, As assíntotas horizontais são as assíntotas quando vai para infinito, né? uhum, E apesar de tu ter escrito essa parte aqui de cima, e ficou show, né? De fato, isso aqui é a mesma coisa. Eu acho que para observar as assíntotas aqui é melhor, tá? tá. Tá bom. Então deixa eu tentar usar essa parte de baixo. Tá. Fiz meio que uma mesclagem, então, depois que você comentou, mas só. Se dividir infinito por infinito é uma indeterminação ou pode dar um mesmo? Infinito por infinito é uma indeterminação, mas justamente por isso eu falei para É, tu utilizar essa que eu coloquei aqui na caixinha, né? então, porque primeiro eu tinha feito com a simplificada lá, que eu tinha feito em cima e realmente tinha dado essa Isso. indeterminação. Na realidade, quando a gente está na faculdade, a gente transforma aquela que tu encontrou depois na que tu encontrou primeiro para sair dessas indeterminações. Tu vai ter que fazer isso também, né? Já que tu estuda high level, né? Tem que ver isso aí também. Aí. Então nós temos uma assíntota vertical em -3 e quando a gente tende para infinito, vai para 1. Muito bem. Tanto para infinito quanto para menos infinito, né? Então, para os dois lados, a função vai para 1. Sendo assim, né, se eu fosse fazer um gráfico da nossa funçãozinha, ela seria um negócio mais ou menos assim. Assim, e daí. Opa, aqui é o 1. E aqui é o -3.
negócio assim, ó. E um negócio assim. Beleza? Uhum. Claramente tem essa assíntota em y igual a 1 e essa assíntota aqui em x igual a menos 3, beleza? Então, basicamente é como se fosse uma função sobre. É a função sobre x transladada, né? Que a gente conhece bem lá dos gráficos. A um sobre x é simplesmente assim, né? É a mesma função, só que transladada. Show de bola, Enzo? Tranquilo. Você consegue só me explicar como é que você transformaria aquela versão simplificada nessa mais Claro. fácil de aplicar o limite? Tá dizendo para transformar essa na anterior? Isso. Claro, posso te mostrar. Tava ensinando isso pra uma menina da USP hoje, por sinal. X mais 4, né? Tu não concorda comigo que x mais 4 é a mesma coisa que x mais 3 mais 1? Uhum. Justamente. Então eu posso manter, por regra de soma de fração, posso fazer x mais 3 aqui e x mais 3 aqui. Então, claramente, esse primeiro cara aqui dá 1, né? E o outro fica desse jeito. Beleza? Tranquilo. Tranquilox. E aí, que mais nós temos? Deixa eu ver a 7, mas acho que. Ah, bom. Vamos fazer a 7, que ela volta a usar os logaritmos. Não sei se ainda tô. Se bem que nem sei se vai precisar. Bom, vamos fazer a 7 aí. A tua prova vai ser só translação. Então, começou também em trigonometria, só que ainda tem que fazer a lista. O gráfico da função logaritmo blá 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 é obtido do gráfico ln de x. Beleza, uma translação. Por uma translação de unidades na direção do eixo x, seguido de uma translação de b unidades na direção do eixo y. Ah, é. Encontre o valor A e o valor B. Que é isso, mano? Primeiro uma translação no eixo x, depois uma translação no eixo y. Mas esse 5x ali na frente foi um esticamento. Ah, tá, mas é que tem aqueles esquemas, né? Cheio dos esquemas para aparecer as coisas no log, né? Tem que lembrar que quando tu tem o log de A vezes B, né? É o log de A mais o log de B, certo, meu amigo? Uhum. Então, para ter aparecido aquele 5x, já que ele está dizendo que houve uma translação no eixo Y, né? Apareceu justamente disso aí, tá bom? Como assim? Deixa eu ver se eu consigo te explicar. Eu tinha, por exemplo, a função log de x. Mas daí tu somou com a função log de 5. Isso aí não vai ficar justamente igual ao log de 5x? Sim. Pois é. O problema é que a primeira translação foi a unidades na direção no x, né? Então, depois a gente vai multiplicar isso por 5, né? Porque tem uma ordem nas translações, concorda comigo? Uhum. Então, a primeira, a gente já vai ter que saber qual número que vezes 5 dá 10, né? Que é claramente o 2. Então, a primeira coisa que vai acontecer aqui, né? É a gente dizer que a nossa f de x menos 2, né? Porque daí vai ficar o log de x mais... Não, se eu quero fazer uma translação, né? Quer que apareça o 2, tem que pôr aqui o 2, né? Beleza, não importa, ele não está dizendo se for para a esquerda ou se for para a direita. Se a gente quer aumentar o 2, vai aumentar dessa forma. Tudo bem até aí? Sim. Só alterei ali no nosso f de x, ficou desse jeito, já que f de x original era log de x. E agora, se a gente quer que apareça aquele 5 lá, né? Aquela coisa multiplicando dentro, é só a gente Somar por fora? somar fora, né? Só fazer o x mais 2, né? Agora é o y. Agora eu vou pôr o carinha do y aqui, que é o log de 5. Né? Então vai ficar igual esse cara aqui.
Só que originalmente, né, era ali para ficar certo, né, x mais 2. E daí vai ficar 5 que multiplica x mais 2. Certo? Porque Sim. esse cara vai multiplicar isso. Então, propriedade de log, propriedade de alteração. Alteração em y, na prática, alterou o argumento ali. Então, só dá para ver quem manja das propriedades de logaritmo. Agora tá igualzinho, né? Uhum. Então, o bizu aqui era só isso. Isso aqui que o professor queria que vocês lembrassem. Tu talvez não lembrava dessa, né? As propriedades acho que sim, mas só de misturar assim já dá Ah, um, é? um perdido de onde seguir. Você não quer tentar fazer? Essa mesma aqui? Essa mesma aqui, essa mesmo. Só de escrever tu já vai se sentir mais seguro, cara. Vai por mim. Tranquilo. Eu vou deixar aparecendo só isso aqui, tá? Qualquer coisa tu me pergunta. Dessa vez eu não vou mandar nada. Tá bom. Pronto. Tranquilinho. Qualquer coisa pergunta. Uhum. Não, acho que foi. Depois da explicação foi bem tranquilo fazer. Saiu fácil. Show. É, ali onde tem log, a gente coloca ln, né? Ou log de. Isso. Log, ln, funciona do mesmo jeito. São Aham, funções logarítmas, né? sim. Não, sim, mas digo, na hora só de escrever ali, só trocar depois. É isso aí. Tá? Tranquilo. Então tá, se tu se garante aí, tá show de bola. E aí, que mais temos pra hoje? Acho que essa 8 aí, que ele pede bastante coisa, então. Vamos ver. Deixa eu salvar aqui. E aí, essa A? O que que é o domínio maior? hum, tá. A raiz tem. Ah, bom, o ln tem que ser diferente. Aliás, a raiz tem. A raiz de x ao quadrado menos um tem que ser diferente de zero, né? Ah, não, peraí. Diferente de zero? Ah, sim, sim, para o domínio, né? Valores que você pode jogar na função. É verdade, x quadrado menos um deve ser não diferente de zero, mas deve ser É maior que maior? zero, É certo? isso, é maior. Uhum. Isso. Bem, tu já pode fazer de uma vez só, né? Porque o ln não aceita o zero. Então tu já pode escrever que x quadrado menos um tem que ser maior que zero, tá ligado?
Uhum. Então, daí, com isso, tu vai encontrar o maior domínio possível. Daí tu tem que tomar um cuidado, cara, com o fato de ser função quadrática, tá? Coisas ao quadrado ficam positivas. Então, números negativos ao quadrado também vão ficar positivos. Então, a hora que tu me dizer a resposta, presta atenção nisso. Peraí. Desculpa, como é que é? Concorda que o x está ao quadrado? Uhum. Isso. Muito bem. Então, números negativos ao quadrado também ficam positivos, certo? Sim. E ficarão maiores que menos um, não é mesmo? Uhum. Por exemplo, menos 10 ao quadrado é maior que menos um. Sim. Então, Tá. quando você for perceber o seu domínio, lembre-se disso. Mas beleza, sem pressa. Quando tu encontrar o domínio, me fala. É, não sei se é isso, mas seria que x é maior que um. É Não, só não. Mas eu falei justamente para tu prestar atenção nisso. porque primeiro eu fiz a inequação da. Tudo bem, cara, tu fez equação e tal, mas às vezes a equação não deixa explícito a coisa. Maior que um é verdade, mas menor que menos um também é verdade, né? Uhum. X maior que mais ou menos raiz de um. Ó, para não errar mais, hein? Quando você tem uma situação dessa e você faz a raiz dos dois lados, Coloca mais ou menos. ou você coloca o módulo maior que um, Hum, né? Porque na prática você está falando do módulo do x ao quadrado. Quando a gente faz a raiz quadrada de uma coisa ao quadrado, a gente está falando do módulo, sim. ok? Então, quando aparece uma situação dessa, olha só o que tu tem. Porque tu quer que o valor bruto do x seja maior que um, entendeu? Sim. Seja dívida, seja positivo, sacou? Então, escrevi errado nessa bosta. Eu escrevi aqui como se fosse menor, ó. Se fosse o módulo de x menor que um, a gente teria que o x está entre menos um e um, né? Porque o módulo é menor que um. Ele é pequeno, seja negativo, seja positivo. Só que como não é o nosso caso, a gente quer que o x seja menor que menos um ou x maior que um, sacou? Essas duas respostas valem. Tanto valores de x maiores que um quanto menores que menos um. Quer o teste? Joga ali. Joga o menos 10. Não vai ficar 100 menos um maior que zero? Uhum. Não tá certo? Tá certo, né? Sim. Pronto. Então, quando tiver essa questão ao quadrado, aí tem que tomar cuidado, cara. Senão você vai errar. Ao quadrado, né? Numa desigualdade, causa problemas mesmo. Então tem que ficar atento. E a B aí? Pô, quer fazer um gráfico desse aí é pra acabar, hein, velho? Mas, pô, logaritmo da raiz é tenso, hein? Desenhar o gráfico é sacanagem, hein? Desenhar um gráfico desse. Eu não faria isso, né? Mas sabe o gráfico de um logaritmo? Basicamente, um gráfico de um logaritmo é isso aqui, ó. Uhum.
É tipo uma exponencial girada a 90 graus, né? Até porque é o inverso de uma exponencial. O problema é esse raiz dentro ali, né? Que vai fazer a coisa se desenvolver ainda mais devagar. Bem, eu não vou fazer um desenho detalhado disso, né? O que eu posso fazer por ti é jogar isso no GeoGebra ou no Symbolab. Só que eu vou precisar da tua ajuda para tu me ditar a função, tá? Tá, deixa eu pegar aqui. E aí, qual que é a funçãozinha? -1, ln, né? É menos 1 mais ln Mais de ln. raiz de x ao quadrado menos 1. Raiz de x ao quadrado, né? É a mesma coisa que Se tu parar pra pensar, né, cara? x vezes Ela raiz de é, menos é 1. quase como se fosse o próprio x, né? É um É, comportamento do próprio x, entendeu? Pô, daria bugou pra aqui. tirar ele ali, né? O bagulho aqui. Jogando GeoGebra. É, pra tirar, né? Veja, eu tô falando de uma coisa assim, grosso modo, né? Grosso modo, ela vai ser quase um X, assim mesmo. Nossa, ficou bizarro. Não imaginei que seria assim o gráfico. Louco, velho. Que viagem é essa, velho? Mas Mas se. faz sentido, né? Porque não é o domínio que a gente tinha encontrado? Os Uhum, valores maiores que um e menores que -1? Não foi isso que a gente encontrou na questão A? Que, sim. que os valores de x seriam maiores que um e menores que -1? Justamente o que está rolando. Ó. Maior que um tem gráfico. Menor que -1 também tem gráfico. Beleza? Uhum. Apesar de ser estranho, tá aí. Eu vi isso algebricamente e não vi graficamente a hora que eu desenhei. Quando eu penso no log, eu penso só na parte à direita aqui. Fugiu completamente da minha mente a possibilidade de ter um espelhamento aqui. Que louco. Muito louco, muito louco. Show de bola. Pô, isso me faz pensar qual que é o ln de x quadrado. Agora eu fiquei curioso. Olha só que legal. Bem legal. Bem, tá aí então o gráfico, né? Eu vou bater um printão do Faustão aqui e vou colocar lá no gráfico. Na nossa questãozinha. Uma partezinha aqui, só pra desbaratinar. Tá aí. C é B. C. Explique por que f é uma função par. Você sabe? Você sabe primeiro o que é uma função par? Ah, era que quando você jogasse. Como é que era? Se jogasse um valor e desse correspondente nela inversa. Não é algo Inverso não, negativo, né? Uhum. Mais ou menos isso. Quando a função é par, se você faz a f de menos x, a resposta vai ser igual a f de x. Entendeu? E a ímpar. A ímpar, a f de menos x é igual a menos f de x. Ah, bom. Um exemplo de função par é x quadrado mesmo. Ó. Porque se eu faço, por exemplo, a f de menos x, vai ficar menos x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado. Ou seja, igual a f de x. Tá vendo? Uhum. Então a função x ao quadrado é uma função ímpar. Função par. Função par. Muito bem. Bem, mas por que que essa função aqui que nós temos, né, a nossa f de x, que deu esse gráfico, ela é par, né? Bem, porque ela respeita essa regra, certo? Uhum. A, a resposta de um valor negativo dá a mesma de um valor positivo, né? Por exemplo, ó, vamos pensar o 3 aqui, né? Acho que isso aqui é o 3. É porque x tá ao quadrado, né? Justamente, porque o x está Ah. ao quadrado, ó. Note que o valor de y do 3 é o mesmo valor de y do menos 3, tá vendo? Uhum. O y é o mesmo, mas o x, um é positivo e outro é negativo. Então é isso que está acontecendo. Isso ocorre justamente porque o x está ao quadrado. Explique por que a inversa da função não existe. E aí, tu lembra como obter a função inversa?
Teria que isolar o X, né? Basicamente. Só que no Raise tinha um esquema diferenciado da função inversa. Lembra que eu até falei que eu achei curioso? Ah, não, Né? não me recordo. Ele falava lá que a função inversa às vezes era obtida de um jeito diferente. De modo geral, a gente chama de função inversa isolar outra letra, mas eu lembro de ter isso no Raise aqui. Deixa eu até pôr aqui, ó. Quatrocentos e... The graph of... É, beleza. Paradinha do inverso, cadê? Aqui. Ó, né, que a gente tava vendo isso aqui, ó. O gráfico de f de x é este. Desenhe o gráfico da inversa. Bem, essa função aqui, ela é claramente uma função quadrática, né? Uhum, Só que, como é que tu vai inverter uma função quadrática, sacou? Como é que tu vai deixar o x em evidência? Não tem como, assim, de modo geral. Para alguns casos específicos você consegue, mas para nem todos, né? uhum, Porque às vezes você tem uma equação com dois fatores. Quando é um fator só, tu consegue. Por exemplo, x quadrado. Y igual a x quadrado. O inverso é simplesmente raiz de x. Beleza. Só que quando tu tem dois fatores, duas raízes, tu tem esse problema aqui, né? De ter duas assíntotas. Porque vai ter dois zeros, sacou? sim. Então, tem que tomar cuidado com os zeros da função, cara. Pra fazer igualzinho aqui, tá vendo? Porque nem sempre é só isolar, né? Tem funções que não permitem. Essa do problema aí, eu acho que ela não permite tu isolar o x. A gente pode tentar, mas talvez não dê. Beleza? Uhum. Bem, eu vou tentar, que eu já tenho um aluno logo mais. Mas deixa eu fazer aqui pra você, deixa eu abrir. É, Bem, primeiro vamos tentar fazer isso que eu te falei, tá? De isolar o x. Então a gente tem daria que olhar a nossa função. separar em dois LNs, Dois ln's? É, talvez. mas aí Dá pra dizer que menos um, né? acho que não daria para tirar o LN. Ah, talvez sim. Ah, acho que não. Bem, dá pra fazer o seguinte, ó. Dá pra dizer que é y mais um igual a ln de raiz de x ao quadrado menos um, certo? Aham, Agora eu levo a e dos dois lados. Beleza? Agora eu levo ao quadrado dos dois lados. Agora faço um, faço a raiz. O problema é que isso aqui não dá uma função, né? Isso aqui não dá uma função. uhum, Porque quando eu tenho mais e menos, né? Eu vou ter que quebrar a função em duas. Até dá pra tu fazer um gráfico e tal, mas isso aqui não é uma função como um todo, né? Mais e menos. Mas já é alguma coisa, né? Tem sim. essas duas partes. Tua função é dada em duas partes. Pode ser isso. Beleza? Uhum, Acho que é isso. Em cima disso tu pode trabalhar. Não é isso? sim. Show de bola, meu velho. Agora sim, vou te mandar aí o que a gente fez e mais volta na quinta, né? É sexta? Nunca lembro. Quinta às 5. Beleza? Tranquilo. Tranquilidade na quebrada. Falou, meu velho. Boa noite, tudo de bom. Obrigadão para você também. Tchau, tchau. Ah,